Então vamos lá. Como é que começa essa situação, né? Primeiro a gente tem aqui, ó, um casal, um homem e uma mulher. E aqui olha que interessante, essa mulher, eu vou até colocar aqui para vocês verem, ó, ela tem um bebê no colo. Então como é que funciona esse casal? Um homem e uma mulher se juntam e eles decidem, por alguma intenção, essa intenção, não vou entrar no mérito do que está aqui para trás, tá? Nós vamos olhar onde surge uma vida. Aqui para trás acontece um monte de coisa. Esse homem e essa mulher se juntam e eles decidem, saudavelmente, por amor, ter um filho. Então, eles, como fruto do amor deles, materializam isso em nome de um filho. O que que é esse filho que está aqui no colo dessa mãe? 50% da mãe, 50% do pai. Metade de cada um. Quando esse filho vem para cá, primeiro ele passa para o mundo intrauterino. E logo depois que esse filho ou filha nasce, aqui está como uma mulher, tá? Essa filha nasce, ela está então no colo dessa mãe aqui. Quando essa criança nasce, ela demora um tempo para entender que ela está fora do útero. Depois que ela entende que ela está fora do útero, ela ainda está no colo dessa mãe. Essa fase aqui, gente, é super importante, porque essa fase aqui é o que chamamos de simbiose. Que é simbiose? A mãe e a filha, as 2 pessoas são uma só. As 2 pessoas são uma só. Então, qual que é a necessidade básica dessa criança aqui? Essa criança tem 2 tipos de necessidade. As necessidades físicas, que são aquelas de alimento para o corpo, de higiene, de temperatura, e tem as necessidades emocionais, que é participar, pertencer a essa família. Já vem com esse software instalado de base desde antes, que aí eu faço parte da família, eu existo. A parte da necessidade de existência, inclusive, ela é intraútero. Quando ela está aqui no colo dessa mãe, ela já tem a necessidade plena de existir, certo? E aqui, nesse período de simbiose, onde 2 são um, essa criança ela é completamente passiva, ela só está recebendo dessa mãe, recebendo energia. Então, ela fica o tempo todo nessa simbiose aqui. Passa mais um pouco tempo, ó, aqui eu coloquei um elemento menor aqui, ó, no chão, já, ela começa a se afastar para cá. Quando ela começa a se afastar e os primeiros movimentos, dá início a uma fase que sai da fase oral, que é aqui a fase onde tem essa simbiose, e vai para a fase anal. A fase anal é caracterizada pelos movimentos da criança. Movimentos mesmo de explorar o mundo, de sair e ver o que está acontecendo e todos esses significados desse movimento. Quando ela faz esse movimento aqui, ela precisa de uma coisa que chama-se autonomia. Ela tem a necessidade da autonomia. Primeira necessidade da criança, simbiose. Ela precisa ser a simbiose bem feita. Segunda necessidade da criança, autonomia. Começa a ter liberdade para esses movimentos. Ela pode explorar, pode ver o que está acontecendo fora. Mais um pouquinho, ela chega aqui um pouco mais longe dessa mãe, mas ela ainda está de costas, porque a vida, ela olha para a mãe, porque toda a representação de vida para essa criança é a mãe. A mãe é o que significa vida, ela veio do útero dessa mãe. Então a mãe representa a vida para essa criança. Quando essa criança chega aqui, a necessidade dela é a individuação. Aqui a simbiose acabou nessa fase. Passando para uma outra fase. Qual é essa próxima fase? Individuação. Então eu sou eu, você é você. Quem que essa criança está enxergando aqui, ó? Ainda no mundo dela, quem que existe? Ela e a mãe. Ela e a mãe. Então é a individualidade. Passa um pouquinho mais, essa criança já tem autonomia, já tem a individualidade, aí ela vem para o campo do pai. Tá vendo? Ela vem para cá, ó. Quando ela vem para o campo do pai, ela já começa um movimento que é começar a virar de costas, certo? De costas para essa família de origem e começar a olhar lá para a vida. Esse movimento aqui, ela que é a função paterna, que é a vida não é aqui,
na família de origem, a vida é lá. Essa é a base da função paterna. A função materna é onde a gente dá tudo que essa criança precisa: autoestima, segurança, a individualidade, como a gente falou. Nessa outra fase aqui, ela já entende: "Ah, eu sou uma menina, eu sou um menino, eu vejo a minha mãe, eu vejo o meu pai, eu vejo que a minha mãe é diferente do meu pai, e eles são diferentes e os 2 ainda estão juntos, eles se gostam, então eu tenho direito a desenvolver a minha identidade". E é essa fase aqui que é a genital, porque é quando começa a entrar a sexualidade na vida da criança. Não no sentido da criança fazer sexualidade, mas sim de identidade de gênero, inclusive. Essa característica aqui dessa fase genital é quando você dá o direção para o movimento. Eu começo a me movimentar aqui na fase anal. Na fase genital eu dou a direção. Que direção é essa? Não é aqui não, filho, é lá na vida. Esse é o saudável, certo? Quando essa criança olha esse casal, percebe que esse casal que são diferentes e se amam, ela se sente no direito de ser diferente e também pode ser amada por essa família. Ela não precisa excluir o que é diferente, ela pode internalizar, integrar o que é diferente. E aqui, mesmo assim, existe um amor pela diferença, certo? Então essa fase da genital, ela é super importante para isso. Mais tarde, essa criança então vira e ela se torna essa mulher aqui. Aí agora ela está virada de costas para a família de origem. Por quê? Porque ela entendeu que a vida não é aqui. Ela viu que a vida é lá na frente. Essa é a referência dos relacionamentos que nós estamos falando aqui. Essa mulher aqui. Quando ela vem para esse lugar aqui, ela está olhando para frente. Aqui ela é adulta, a criança interna dela está do lado. Ela pode, primeira relação conjugal aqui, com o marido dela. Esse marido também vai trazer uma história, vai trazer um período de molde, que aqui pode ser visto como a criança interna dele. Dessa relação, ela pode ter os filhos, os 2 podem ter filhos. Então essa mulher aqui, que é o referencial que eu quero trazer para vocês, ela está no centro do campo. Quando ela está nessa relação, se ela não teve o período de simbiose bem feito e ela se sente insegura, onde é que ela vai buscar segurança? Na relação com o casal. Quando essa pessoa está buscando segurança na relação com o casal, ela está em uma relação entre adultos ou ela está infantil presa nesse círculo aqui? Se ela estiver procurando segurança, a resposta para isso é, claramente, ela está num corpo de adultos, está se relacionando com outro homem adulto, mas a função nessa relação aqui é infantil. Então, por mais que você olhe de fora e fale: "Ah, é um casamento", essa mulher busca nesse homem aqui aquilo que ela não teve para trás aqui, na fase da simbiose. Se ela não tem o direito de ter a identidade dela, ela não sabe quem ela é. Quando ela foi fazer esse movimento aqui de ter a direção, não teve essa autorização, ela casa com esse homem aqui. Ela vai casar com um homem que admira ela por ser diferente, ou ela vai casar com um homem que vai fazer que ela vai ver a igualdade nele, ou seja, ela se sente igual a ele e ele igual a ela, entendeu? Vai buscar o quê? Vai buscar uma simbiose aqui, para quê? Qual é o objetivo? Se essa relação não tem a possibilidade de área de individual da mulher ou área de individual do homem, que é aquilo que a gente viu, que é um ciclo, por exemplo, ó, a área da individualidade, a área do relacionamento. Se não tem essa pulsação, é sinal que essa mulher não tem a identidade dela e esse homem também não. Então essa relação aqui, está adulta ou está infantil? Ela está no lugar dela ou ela está buscando o que não teve aqui, ó, nessa fase genital? A gente tem uma tendência, todos nós, a buscarmos na vida, em tudo que a gente faz, aquilo que não tivemos quando criança. Isso é o contrário do que nós falamos há pouco, de você deixar o seu adulto pilotando o carro. Se você não está com o seu adulto pilotando o carro, se a sua criança está pilotando o carro, o que é que ela vai buscar? Ela não vai buscar seus objetivos, ela vai buscar o que ela não teve.
essa dinâmica de eu buscar aquilo que eu não teve lá atra que eu não tive lá atrás, é uma dinâmica infantil e acontece em tudo que a gente faz. Aqui eu estou dando o exemplo desse casal, no relacionamento amoroso. Vamos pensar então como é que é o relacionamento com esse filho aqui, o filho desse casal. Se esse casal teve como os pais, que eu falei, partindo daquele princípio, por amor e por excesso de amor veio o filho, materializou esse filho, ok. Porém, se essa mulher aqui estiver infantil, ela não teve a individualidade dela quando criança, ela não teve a identidade dela, ela não teve autorização para ser ela não sentiu que foi amada por essa mãe aqui, ela não sentiu a pertencente a essa família a ponto de ser ela própria, ela precisa repetir as dinâmicas doentias dessa família. Quando ela casa com alguém, ela vai procurar alguém que seja parecido com ela. E aí, existe amor aqui ou existe uma necessidade oculta de, ficar fiel a essa família de origem para que esses 2 se juntem? Provavelmente a segunda opção, uma necessidade de eu manter esse padrão. Então eu me caso com esse homem aqui para sair de casa, ou porque engravidou, ou porque eu não gosto do que está aqui, várias coisas. E aí esse filho aqui então não vem do excesso de amor do casal, e sim de uma falta. Essa mulher aqui, ela se sente vazia por dentro. Quando ela estava aqui na fase da individuação, ela não sentiu preenchida por esse amor materno, por essa função materna. Então ela sente um grande vazio aqui, porque ninguém olhou para as necessidades dela. Então qual que é a brilhante ideia que ela tem? Vou ter isso é bem íntimo, tá, gente? Não é na cabeça que a gente escolhe, faz essas escolhas. É naquela intenção que está lá dentro do nosso coração. Então, o que que ela faz aqui nesse casamento? Eu vou ter um filho, porque eu nunca mais vou ficar sozinha. Eu escuto isso muito de muitas clientes. Eu nunca mais vou ficar sozinha. Por que que eu não vou ficar sozinha? Porque agora eu tenho um filho. Então, esse filho vai ter direito a fazer o saudável? Com certeza não. Por quê? Porque ele vai ficar preso a essa mãe. Ele vai ficar preso a essa relação com a mãe. Essa mãe teve esse filho por excesso de amor, como eu estou dizendo, ou para preencher os vazios dela? Como a gente está vendo, preencher o vazio interno dela. Se a função desse filho é para isso, veja, eu já tenho um emaranhado aqui que essa relação entre mãe e filho aqui, ela não está como uma relação adulta, e sim uma relação entre duas crianças. Deveria ser um adulto cuidando dessa criança, mas é uma criança que está agindo como ela foi aqui atrás, tentando dar algo para essa outra criança aqui, ou melhor, tendo esse filho para preencher o vazio dela. Outro exemplo, nesse casamento aqui tem um problema, existe um espaço entre esse casal aqui. Então eles têm a intenção de ter um filho para ficar aqui no meio, porque assim eu mantenho o meu casamento. O que que acontece aqui, ó? O filho une pai e mãe, mas ao mesmo tempo ele separa homem e mulher, entendeu? Esse filho veio para, de novo, como uma relação saudável do excesso de amor desse casal, a gente está vendo que não. Ele veio para cá. O que que acontece? Esse filho vai ficar preso nessa relação infantil que os pais têm entre eles, e esse filho faz parte. Desse jeito aqui, ela está dando força ao trauma e não à solução. Uma outra coisa importante para a gente avaliar aqui. Se essa mãe está saudável, esse homem está saudável, esse casal está saudável, tem um filho que está aqui. Percebe que se eu olhar para o casal aqui, ó, eu vejo a parte infantil do homem, a parte infantil da mulher. Mas isso aqui é uma mulher adulta. Quando o filho dela está olhando para ela, essa criança deveria estar aqui, ó. Por que longe da mãe? Porque essa mulher aqui, adulta, já sabe das necessidades próprias dela. Ela se conhece, ela não tem que estar tão perto da criança interna dela para olhar para o filho e para ela ao mesmo tempo. Por que que isso é importante? Se o filho está aqui, olha para essa mãe, a criança está muito perto, ele se confunde. E há um problema nessa relação aqui, onde esse filho pode assumir um papel de muito poder das crianças, que é: "Eu cuido da criança da minha mãe". A gente vê isso ao monte por aí.
Esse espaço, quem abre é o adulto que está aqui. Se o adulto está em ordem, ele dá uma distância para esse filho aqui, ó, ele tem a relação de adulto. Se ele não está em ordem, ele deixa essa criança muito próxima aqui. Esse filho percebe que, se ele cuidar dessa criança, ele vai ser extremamente poderoso, dá uma sensação de pertencer a essa família, e ele entra nesse lugar. Só que ele está plantando aqui o que mais tarde a gente pode chamar, por exemplo, de onipotência, o superpoderoso, o salvador. Quem que é isso? É uma criança altamente poderosa, porque a mãe, a parte infantil da mãe, permitiu que ele cuidasse dessa mãe. Então ele se sente altamente poderoso. Essa é um outro exemplo de uma relação infantil dentro de um círculo que deveria ser uma relação adulta de casal. Então vocês estão vendo que existem muitas possibilidades da gente ser infantil nas relações e poucas da gente ser adulto. Adulto significa: eu olho para isso aqui, entendo onde está o problema e soluciono. Infantil é: eu não sei o que está acontecendo, o problema está lá atrás, deixa, eu vou só repetir o que está acontecendo aqui. Então eu dou força ao problema. Isso, se a gente olhar para um relacionamento na família atual. Agora veja só, a vida está lá na frente. Eu tenho aqui, ó, representando de verde, a minha profissão. Essa mulher verde aqui é a minha cliente. Em vermelho são os meus objetivos de vida. No caso dessa mulher aqui, você pode colocar vários aqui, ó, objetivos de casal, objetivos individuais, você pode colocar vários lá. Qual que é a função desses objetivos? Fazer com que essa mulher deixe de ficar olhando para os problemas aqui e passe a olhar para frente. Essa é a função. Uma força lá conectada com a vida faz essa mulher aqui olhar para frente. Então tem uma força que vai para frente. Por isso, para isso que servem os objetivos. E a profissão também. A profissão está aqui. Agora veja, se essa mulher está aqui, quando ela vem para a profissão, ela vem ela e a criança dela aqui. E aí é junto, tá tudo bem. Só que quando ela vem para cá, ela não sabe, ela não está nesse processo de adultização, e a relação dela que aqui, nesse círculo da profissão, deveria ser de adulto, ela fica repetindo o quê? Aquilo que ela não teve aqui atrás. Por exemplo, ela não sentiu que ela teve o amor dessa mãe. Então ela vai fazer de tudo para essa cliente fazer o quê? Olhar para ela. Ela vai fazer todas as funções dela aqui na profissão para que essa cliente aqui olhe para ela, porque assim ela se sente importante. Ela está trabalhando para esse cliente? Nananina, não. Ela trabalhando para receber aquilo que ela não teve aqui atrás. Entendeu? Então, esse é um outro exemplo de aqui na profissão, de eu estar em uma relação infantil. Deveria ser adulto. Se fosse adulto, eu não tenho que ficar recebendo dessa cliente aqui, ó. Eu ajudo essa cliente a olhar para a vida através da minha profissão. Esse é o saudável, mas muitas vezes não é assim que eu tô. Eu tô aqui esperando essa mulher, essa minha cliente olhar para mim e me dar aquilo que eu não tive quando eu era criança. Outra possibilidade, vamos deixar um pouquinho mais complexo isso aqui. Se eu pegar o dinheiro está aqui na profissão. Muito bem, próximo da profissão aqui. O que que acontece? Essa mulher aqui, se ela tiver adulta, ela sabe lidar com dinheiro e ela tem uma coisa que é fundamental para o adulto, que chama-se independência financeira. Se ela não sabe, o dinheiro fica aqui onde está. Ela trabalha para ganhar esse dinheiro, porque com o dinheiro ela vai preencher um vazio que ela não teve lá nas fases de individuação, nas fases orais. Quando ela precisava de autonomia, ela foi bloqueada, então agora ela pensa que com dinheiro ela vai sair de perto, com dinheiro ela pode morar onde ela quiser, ela sai, vai mudar longe, eu não sei se isso é um objetivo, se é uma fuga daquilo que fez mal para ela aqui atrás, precisa ser avaliado. Então, qual é o significado de dinheiro nessa vida? É para que essa mulher, para que essa pessoa aqui receba ou para que ela dê energia? Se tiver desse jeito aqui para receber energia, o dinheiro significa para essa mulher aqui algo que ela não teve na fase infantil. Então, a relação que ela tem com o dinheiro é uma relação infantil. Como é que funciona para essa relação ser adulta? Ela fica aqui onde ela está. O dinheiro vem daqui. Da onde? Dos clientes dela. Significa que esses clientes
através de um bom trabalho da profissão dela, através da profissão, ela fez um bom trabalho para esse cliente. Essa cliente agora está solucionando o problema dela e está olhando para a vida. E disso ela recebe dinheiro. Aqui é uma relação saudável com dinheiro. Aqui ela pode ter a independência financeira dela, ela pode ter o negócio próspero dela e pode ter o resultado que ela espera, inclusive a satisfação. Porque quando ela faz isso aqui, ela fica melhor a cada dia que passa como profissional e mais capacitada a ajudar esse cliente. Então, se ela gosta do que ela faz, ela está alinhada com o propósito dela. Agora, isso é uma relação adulta. Só que se ela não está nessa condição, ela fica procurando na profissão, na cliente, no dinheiro, tudo aquilo que ela não teve aqui atrás. Voltando para cá, esse casal aqui, esse filho vai, como a gente viu, se afastando da mãe, depois ele passa para o campo do pai, e assim vai. E esse casal aqui fica. Se esse casal se dá bem e tem uma relação de homem e de mulher, há uma sexualidade. Que faz o que aqui essa sexualidade? Une esse casal. Qual que é a função dessa sexualidade saudável aqui? Cortar o vínculo infantil com essa família de origem, criar vínculo com essa família atual e gerar descendentes. Se eu tenho essas três funções na ordem da sexualidade, eu estou em um relacionamento adulto com a minha sexualidade. Mas eu também posso não ter vínculo aqui. Eu posso ter relações extraconjugais, eu posso não estar cortando o vínculo infantil com a minha família de origem, eu tenho um relacionamento aqui, mas eu me sinto completamente presa à minha família. Então, tendo essa condição aqui, eu ainda estou em uma relação infantil. O que define se uma pessoa está na relação adulto são duas coisas: sexualidade saudável, independência financeira. Essas são as forças que faz um adulto caminhar para a vida. Como é que você vai saber o resultado? Como é que você vai ver essas forças? Do jeito que a gente está olhando aqui no campo. Você tem a força da sexualidade que empurra para frente, você tem a força dos pais, que são os pais saudáveis, que empurra essa mulher para frente, e aí você tem as forças dos objetivos na profissão e os objetivos individuais dessa mulher. Aqui você tem um alinhamento. Nesse alinhamento, você tem uma relação adulta dessa mulher com a vida. Se você tiver um emaranhado fora de ordem, essa mulher está buscando aquilo que não teve aqui atrás. Essas forças ficam fora de fluxo, muitas vezes invertem. Ao invés de levar para a vida, leva aqui para trás, que a gente pode chamar de morte, aqui atrás. E o futuro desse sistema aqui é duvidoso, tende ao caos. Porque o que está sendo acontecido aqui, provavelmente, se essa mulher faz isso, o modelo que ela passa para o filho dela vai ser o mesmo. Então, ou esse filho se livra disso aqui e conecta com algo mais antigo para seguir o fluxo, ou ele fica nesse mesmo emaranhado. Veja, assim, desse jeito aqui, eu tenho as forças alinhadas em direção à vida. Se eu não estiver nessa forma, se eu estiver procurando aquilo que eu não tive quando criança, então eu estou em um emaranhamento, e aí o resultado disso a gente já sabe.